Olá, graças a paz, eu sou a missionária Kelly e eu estou aqui para mais uma live abençoada com você. Como você está? Como está sendo a sua semana? Como foi o seu dia? Desejo que esteja bem, que a sua casa esteja bem, que toda a sua família se encontre com saúde e que em todas essas coisas sejamos mais do que vencedores. Eu sei que Deus tem cuidado de você porque Ele tem cuidado de mim, tem cuidado da minha casa. O nosso Deus é assim, né? O nosso Deus ama cuidar. Dizem que quem ama cuida, e o nosso Deus ama cuidar. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero começar a live de hoje falando com vocês sobre uma publicação que eu fiz hoje pela manhã e também compartilhei por via de uma lista de transmissão. Eu sempre faço isso, quase todos os dias. Eu compartilho alguma coisa com as pessoas listadas em meu celular. E eu fiz esse compartilhamento e de imediato, dentre as pessoas que me deram retorno, uma amiga muito querida, amiga do coração, amiga irmã, me respondeu de forma triste, de forma, como que posso dizer, meu Deus, chateada. E aí eu queria comentar com vocês um pouquinho sobre isso. Eu compartilhei a seguinte citação. Eu disse assim: Deus só nos apresenta quem acrescenta. Vou dizer de novo. Deus só nos apresenta quem acrescenta. E essa minha amiga me mandou imediatamente assim: nem sempre, amiga. Alguma coisa do tipo, nem sempre, né, amiga? E aí eu li aquele comentário, fiquei triste. Não triste com ela, mas triste com a tristeza que eu senti no comentário dela. Eu percebi que eu estava conversando com uma amiga muito querida, mas que também foi muito ferida, muito ferida. E aí eu respondi para ela mais ou menos assim, não vou lembrar de cor agora, mas eu respondi para ela mais ou menos assim: amiga, se realmente foi Deus que te apresentou essa pessoa, com certeza ela te acrescenta. Aí ela me mandou uma pergunta, ela disse: se não foi ele, então quem foi? E eu respondi mais ou menos assim: sei lá, a vida, o diabo, não sei, mas Deus com certeza não. Porque quando Deus nos apresenta alguém, Ele tem por intenção fazer com que aquela pessoa esteja em nossa vida para nos acrescentar. E aí eu disse para ela: nem todas as pessoas que nós conhecemos, nem todas as pessoas com as quais nós nos relacionamos, nos foram apresentadas por Deus. Nem todas as pessoas que estão na nossa vida vieram a nós, trazidas pelo Senhor. Seria muito bom, irmãos, se tudo que nos acontecesse fosse da autoria do nosso Deus, mas infelizmente não é. Na maioria das vezes é no mínimo permissão de Deus e não da autoria de Deus. Então, eu gostaria de deixar isso aqui para vocês, assim como eu deixei para ela. Eu entendi o sentimento da minha amiga. Eu entendi que de um tempo para cá ela teve a infelicidade de conhecer pessoas que só abusaram da boa vontade dela, que só se aproveitaram da caridade dela, pessoas que usufruíram, sabe, da generosidade daquele coração, e quando ela mais precisou, todas essas pessoas lhe deram as costas, e da forma mais da forma mais cruel possível. Eu entendo, de verdade, eu entendo o ressentimento da minha amiga e peço a Deus que o Senhor a cure, que Deus traga remédio para a alma dela, porque ela é uma pessoa maravilhosa, ela não merece estar ressentida, porque o ressentimento é uma ferida que nunca sara, né? Então eu desejo, se você que está me ouvindo no início dessa live de hoje, né, de repente se encontra na mesma situação, com o mesmo sentimento, com os mesmos ressentimentos,
sabe? Se você foi uma pessoa boa, se você só fez o bem, né? E se você só recebeu maldade em troca, se você só recebeu ingratidão, porque a ingratidão é um câncer, a ingratidão é terrível, eu sei, eu também já passei por isso, mas o Espírito Santo vai nos ensinando, o Espírito Santo ele vai nos mostrando, sabe, que algumas decepções são necessárias, que algumas decepções perdão, meus amigos, pois bem, que algumas decepções elas são precisas, sabe? Para nos ensinar a discernir as pessoas, para nos ensinar a discernir entre a maldade boa e a bondade má, porque isso existe, né? Enfim, tantas coisas que nós podemos aprender, mas a gente não pode deixar de modo nenhum que isso nos amargure, sabe? Que isso faça de nós uma pessoa tão má quanto a pessoa que nos fez o mal, né? E quando eu falo mal, não é no sentido de ir lá e fazer também a maldade, mas de ficar presa no seu sofrimento, na sua angústia, na sua dor, né? Eu não desejo para ninguém o que a minha amiga passou. Eu disse para ela hoje que, assim, eu não vejo a hora de Deus mudar a sorte dela e eu tenho esperança de que Deus vai mudar a sorte dela, porque o mesmo Deus que mostrou para ela que era possível pela primeira vez, tem o poder e tem feito a ela a promessa de que será possível novamente. Então, gente, vou dizer de novo, quando é Deus que nos apresenta, a pessoa nos acrescenta. Quando é Deus que nos apresenta, a pessoa nos acrescenta. Quando é Deus que nos apresenta, a pessoa nos acrescenta. E antes que alguém me pergunte, quer dizer então que se foi Deus que trouxe essa pessoa para minha vida, ela nunca vai me decepcionar? Não foi isso que eu disse. Não. Essa pessoa também pode te decepcionar, mas com certeza ela não vai te decepcionar logo na largada. Não. Talvez lá na frente, infelizmente, ela vacile, ela coxinhe em dois pensamentos, ela dê ouvido à sua natureza de Adão, sei lá, ela ceda à tentação, né? Eu não sei. Existem várias razões pelas quais as pessoas mudam de comportamento, mas eu posso dizer com certeza que se foi Deus que trouxe essa pessoa para a sua vida, que se foi Deus que te apresentou esse amigo, essa amiga, esse irmão, essa irmã, sabe? Essa parceria, se foi Deus, com certeza, de largada, ela não vai te decepcionar, sabe? Precisa dar certo para deixar claro que foi Deus que trouxe ela para a sua vida. Então, eu quero deixar isso para vocês, mas principalmente para minha amiga, que é um amor de pessoa, uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que merece todas as bênçãos que Deus possa derramar sobre a vida de um ser humano, sabe? Eu gosto de dizer para ela que assim, gente, eu vou viver 100 anos e eu não vou conseguir ser generosa como ela, sabe? A gente tem uma relação de amizade, de amor, de fraternidade. Ela foi a primeira pessoa que viu a minha humanidade, eu sempre digo isso. Sabe, quando eu orava, atendia as pessoas, fazia aconselhamento, as pessoas vinham aqui aos montes, mas ninguém nunca se importou comigo, ninguém nunca quis saber se eu estava bem, se eu estava precisando de alguma coisa. As pessoas entravam e saíam como se não pudessem, elas não deviam, elas não tinham a obrigação, mas elas podiam ter a consideração de olhar para mim e me ver como um ser humano também, e saber que eu também tinha necessidades afetivas, financeiras, entre outras coisas. E ela foi a primeira pessoa que enxergou a minha humanidade. Eu a conheci no momento em que eu estava muito doente, mas mesmo doente, mesmo de cama, eu continuei atendendo as pessoas, tirando a ciência, fazendo aconselhamento. E um dia ela chegou aqui e eu disse para ela, você veio orar? E ela disse, não, eu vim te ver. E eu fiquei sem palavras. Ela me deixou completamente sem reação, porque eu não estava acostumada com aquilo. Ninguém vinha aqui para me ver, ninguém vinha aqui para saber como estava sendo o meu dia, se naquela semana eu estava passando por algum perrengue. Ninguém me perguntava o que eu queria comer, ninguém dizia para mim, quer ir no mercado, quer comprar uma bolacha, quer comprar um miojo, ninguém. Ela foi a primeira pessoa que enxergou isso em mim. Então,
Meu Deus, a felicidade dela é a minha felicidade. E eu sei que Deus, na hora certa, vai mudar a sorte dela e o nome do Senhor será glorificado. É isso. Pois bem, na live de hoje nós vamos contar com a participação da pastora Tatiana Costa. É uma linda de Jesus, vocês vão amá-la. Eu a conheço há muito tempo. Quando eu a conheci, ela ainda não era pastora. E veja o que o Senhor fez, até onde o Senhor a trouxe. Ela mesma vai contar. Tenho certeza que você vai gostar, vai se identificar e vai ser uma bênção. Eu vou verificar aqui se ela já chegou. Se ela não chegou, a gente vai continuar aqui conversando. Pastora Tatiana, você precisa conectar para que eu envie para você o convite, né? Para você entrar, tá? Tô te esperando. Por favor, em nome de Jesus, vem chegando, tá? Gente, é isso, né? Deus é bom, sabe? O ser humano é difícil, né? O ser humano é complicado. É difícil a gente lidar com as pessoas. Mas o Senhor, Ele nos dá sabedoria. Deus nos habilita para isso, sabe? Se você estiver esperando ser capacitado para lidar com as pessoas, esqueça, isso não vai acontecer. Você será capacitado enquanto você lidar com as pessoas, sabe? Enquanto você se relaciona, Deus vai lhe capacitando, vai lhe habilitando, vai lhe ajudando, vai lhe fortalecendo, vai lhe dando entendimento, sabedoria, sabe? E aí, assim você consegue se relacionar com todo tipo de pessoa. Fácil, não fácil, nunca há de ser, nunca há de ser. Meu pai era mineiro, ele dizia assim, é mais fácil lidar com uma junta de boi com 2 pessoas do que com 2 pessoas, sabe? É mais fácil você lidar com 12 bois do que com 2 pessoas ou com uma pessoa que seja. Nunca vai ser fácil, mas sempre será possível, sempre será possível. E eu quero aproveitar tudo isso que eu disse até agora para vocês, para dizer que ser cristã não é só acreditar em Deus, não é só acreditar em nós, sabe? Mas acreditar no ser humano em si. O dia que você deixar de acreditar que o ser humano seja capaz de melhorar, que o ser humano possa ser mudado, possa ser transformado, então o seu cristianismo perdeu completamente o significado. Porque, gente, é isso, sabe? Deus nos ama e por nos amar, Ele nos transforma. Deus tem o poder de transformar qualquer pessoa, a menos que essa pessoa não queira, porque eu tenho dito isso aqui, vou falar mais uma vez. Nem Jesus te ajuda se você não quiser ser ajudado. Jesus nunca operou milagre algum na vida de alguém sem antes perguntar se a pessoa queria. Era assim, ó, você quer ser limpo? Você quer ser curado? Você quer ser liberto? Você quer ser restaurado? Você quer ser ajudado? Porque se você não quiser, mesmo podendo, eu não vou fazer. Então é isso. Então vamos acreditar, vamos acreditar. Tem gente ruim, mas tem muita gente do bem também, tem muita gente do bem. E tomara a Deus que elas estejam no nosso destino, para que isso fique para a eternidade. Deixa eu ver aqui se ela já chegou, porque eu quero que ela tenha bastante tempo para falar. Vocês sabem que eu gosto, né? De Deus, eu amo falar de Jesus. Glória a Deus. Mas gosto muito de ouvir Deus usar outras pessoas também. Louvado seja Deus, porque é assim que a gente aprende. Louvado seja Deus. Como que eu viro minha câmera aqui? Eu estou te ouvindo, mas eu não estou te vendo. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Estou tentando virar minha câmera. Peraí, só um Fica minutinho. bem, vai dar certo. Glória a Deus. Peraí. Consegui? Ainda não. Agora foi. Olá, minha linda Graça e Paz, Paz, tudo querida. bem? Tudo ótimo, Que tudo bom. ótimo, graças a Deus. Amém. Sempre Obrigada linda, pelo né? convite, missionária. Sempre imagina. Obrigada. Pelo amor de Deus, eu é que agradeço por você ter aceito, de verdade, viu? Uma honra. Eu fico muito feliz, sabe? Infelizmente, as pessoas de Deus estão se tornando inacessíveis, né? As pessoas estão se tornando inacessíveis. Eu acho que algumas pessoas estão se dando tanta importância que elas não se importam mais com as outras pessoas, né? É verdade, então, é verdade. Quando eu convido alguém, essa pessoa aceita, eu sou muito grata, sabe? Tem uma coisa que eu gosto de falar que é assim, né? Não adianta você encher o seu cântaro e não baixar ele para saciar a sede de alguém, né?
Não é com esse Exatamente. objetivo que a gente enche o nosso cântaro. A gente enche o nosso cântaro para saciar as pessoas. É essa a missão, é É esse o verdade. propósito, né? Então, quando você aceita o convite, quando você se permite, é isso que você está fazendo. Eu louvo a Deus pela sua vida. Obrigada de coração, viu? Eu que agradeço, eu que agradeço. Eu já estava Amém. ouvindo aqui o seu início da palavra, eu falei, meu Deus, Deus está no negócio. Amém! Já gostei, nem sei o que é, mas já gostei. Olha, é assim, tá? Eu vou fazer um minuto de oração, e aí na sequência você tem a sua oportunidade e você usa ela de acordo com o que o Espírito Santo te inspirar, tá bom? Amém. Então tá. Tá ótimo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Eu louvo ao Senhor, a Deus, pela vida da tua serva e peço ao Senhor que possa usá-la esta noite como nunca antes, ó Deus, que seja novo para ela, que seja novo para nós, que o teu Espírito, ó Deus, possa, Pai Celestial, se revelar com a primazia por intermédio da vida da sua filha e que ela também, Senhor, seja acrescentada em bênçãos, com toda sorte de bênção que possa ser entregue a ela, Senhor, e que possa recair sobre a sua casa. É o que eu te peço, ó Deus, pelas quais nós te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Fica à vontade. Amém. Amém, Deus abençoe. Amém. Vamos lá, paz do Senhor, boa noite. Eu sou meio tímida com esse negócio de internet ainda, Tá lindo. né? Eu estou aprendendo, mas eu fiquei muito honrada, porque nós temos que, como você disse, missionário, como a senhora disse, nós temos que repassar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Sim. né? E eu orei para falar uma palavra aqui hoje que fosse relevante ao tempo que nós estamos vivendo. Amém. E algo que tem sido muito forte na nossa vida e no nosso ministério, e em geral, e a gente ministra muitas pessoas aqui, é sobre o perdão. Então eu vou ler uma palavra em Marcos 11, capítulo 11, versículo 25, o evangelho que escreveu Marcos, e nós temos vivido isso, está muito forte por esses dias na nossa vida. O que nós estamos vendo, o que Deus está fazendo. Enquanto estiverdes orando, vou esperar você achar aí. Achei. Amém? Amém. E quando estiveres orando, perdoai. E se tendes algo contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está no céu não vos perdoará. Mexi aqui no negócio. Amém? Amém. É algo muito simples, mas é muito verdadeiro. Jesus estava conversando com os discípulos no caminho, e ele estava falando a respeito de fé, se creres, né? Tudo que pedires com fé, crendo, recebereis. Mas ele deu essa chave da oração. Que tem muitos de nós que não faltamos no culto, pregamos, profetizamos, mas temos algo no coração. Sim. E você começou a live falando a respeito disso. E quantas pessoas que têm ministério hoje, quantas pessoas estão por aí pregando, profetizando, fazendo a obra e estão com o coração amarrado e a vida completamente presa por falta de perdão. E é algo que nós pregamos repetidamente. E Deus falou, olha, quando orares, quer dizer que você tem que orar. Que você vai estar orando. Que a oração é algo primordial na vida do cristão. Quando você estiver orando, se tiver algo contra alguém, perdoai. Amém. E quantos de nós estamos com a vida financeira, espiritual, sentimental, com o nosso ministério amarrado, porque não conseguimos perdoar a ofensa, como você começou a live dizendo. Verdade. Não conseguimos perdoar aquele relacionamento que acabou, que não deu certo. Não conseguimos esquecer aquele ministério que passamos, que não deu certo, que Deus quis nos tirar.
e continuamos falando mal das pessoas, desejando mal, e temos coragem de ir ao Monte Santo da oração, achando que Deus está recebendo a nossa oração. E Deus nos ensinou na oração do Pai Nosso. E é algo muito vívido hoje, porque tem pessoas que, Senhor, por que meu ministério não avança? Mas você senta para conversar com a pessoa, numa mesa que é lugar de intimidade, e a pessoa começa a falar mal do irmão, da irmã, da igreja do irmão. Não, mas você não sabe o que ele fez comigo. Mas a Bíblia diz, quando for orardes, se tiver algo contra alguém, perdoe. Então quer dizer, você entrou na oração, no Monte Santo do Senhor. Você sabe o que tem dentro do teu coração. Olha, Senhor, fulano fez aquilo contra mim, mas me ajuda, porque sozinho eu não vou conseguir. A Bíblia diz que ore e peça perdão para que Deus te perdoe. Perdoe para que Deus te perdoe. Mas nós não fazemos isso. E aí eu observo que nós julgamos todo mundo, que nós falamos de todo mundo, mas não nos analisamos, como pregamos em toda ceia, que o homem analise a si mesmo, né? Então veja bem, por que tem muitos ministérios e vidas sentimentais, financeiras que estão amarradas? Pessoas que vão para culto, todo culto, vai para círculo de oração, vai para jejum, faz campanha no monte. Mas como está seu coração hoje? O Senhor quer que você libere para que a sua vida ande. Amém. Eu tive um problema muito sério. Eu tive 2 filhos, né? E o pai dos meus filhos simplesmente foi embora. Ele me deixou com 2 crianças. E eu tinha muito ódio desse homem, muito ódio. Eu marquei um casamento com a igreja, na Assembleia de Deus, pastor Reginaldo ia pagar o meu casamento, fazer festa. No dia do casamento, ele não foi. Meu Deus. E eu tinha todo o direito de ter muita raiva dele. Sim. Mas Deus falou para mim, perdoa. Ele passava na rua e via o meu filho brincando na rua. E ele fingia que não conhecia o meu filho. Ele falava com os amigos, com as pessoas que estavam em volta, e ele não falava com meu filho. Mas como eu ia perdoar uma pessoa dessa? A minha mãe foi embora. E aí eu era uma criança abandonada. E eu achava que eu casei cedo porque minha mãe foi embora. Mas eu aceitei Jesus e participava dos cultos. E eu cantava nas irmãs. E eu sentia a presença de Deus. Mas eu não era morada e habitação do Espírito Santo. Eu era somente uma visitação. E um dia eu fui confrontada pela palavra. E Deus dizia para mim, perdoa. Porque senão nada na tua vida vai dar certo. Eu abri um salão, faliu. Eu tinha um Fusca velho, o Fusca quebrava. Eu trabalhava, o dinheiro não dava. Os meus filhos não tinham o que comer, o que vestir. Mas eu estava em todos os cultos. Em Lucas 13:10, fala a palavra da mulher encurvada, que ela estava na sinagoga. O que nós aprendemos com isso? Todo sábado ela frequentava culto, mas ela continuava enferma. Mas teve um dia que Jesus chamou ela para frente e falou, hoje é o dia de você ser curada. Amém. Talvez tem mulheres aqui, homens aqui, pastoras, missionários, pessoas que têm ministério. Está todo dia no culto, mas está assim, está encurvado, porque não consegue liberar o perdão. Sim. Não consegue liberar aquilo que passou, meu irmão. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Glória a Deus. Esquece. Não deu certo porque Deus não quis. A amizade deu errado porque Deus tirou. Jesus foi traído, abandonado, foi negado pelos seus melhores amigos. Verdade. Pedro negou Jesus no momento que ele mais precisou, mas Jesus ainda olhou para ele e falou, sobre ti, é sobre ti. Amém. Que eu vou levantar a minha igreja, você é pedra. Glória a Deus. Nós temos que aprender com Jesus, porque a prosperidade depende de um coração livre. Perdoar é liberar. Liberar é ser livre. Se você não libera, tem uma sentença sobre você e sobre a pessoa que você carrega no teu coração.
Talvez a pessoa nem sabe que você carrega aquela raiva. Talvez a pessoa nem sabe que você foi magoada por uma palavra, por um gesto, por um olhar. Mas Deus hoje está dizendo para nós, se você não perdoar, eu não posso te perdoar. Se você não liberar, eu não tenho como liberar o que está preso lá em cima para você. Tem uma guerra espiritual entre potestades, principados e tudo que Deus quer enviar para nós. No mundo espiritual está preso e você tem que aprender a guerrear. E como você guerreia? Orando. Mas se você ora e está com o coração amarrado, Deus não vai entregar pessoas para você cuidar, enquanto você é uma pessoa doente. Olha que coisa forte. Por que nós vemos ministérios que não avançam? Porque nós vemos mulheres que têm poder, que têm autoridade, mas Deus não confia nada nas mãos delas. Porque elas não foram liberadas no mundo espiritual. Sabe, eu tive que entender que tudo que aconteceu na minha vida foi que Deus estava forjando em mim uma mulher que hoje podia estar aqui em 2021 dizendo, perdoa. Glória a Deus. Eu orei tanto para o pai dos meus filhos, eu falei, Senhor, já que o Senhor quer perdoar, quer que eu perdoe, primeiro me ajude. Eu sozinha não vou aguentar, porque eu tenho muita raiva dele. Me ajuda, seja honesto com seu Deus, seja honesto. Glória a Deus. Fala para ele, Senhor, eu não consigo, tá doendo. Eu tô sentindo ainda. Porque você falou sobre o ressentimento. Ressentimento é sentir novamente. Então, todas as vezes que nós lembramos de uma traição, de um abandono, de uma facada que às vezes é de amigos, né? Para sentir tem que ser de alguém próximo. Sim. Então, todas as vezes que você lembra disso, você se ressente. E aí Deus está falando para você hoje, eu preciso que você libere, para que eu libere você, para que você cure outras pessoas. Amém. Para que você libere outras pessoas, para que você possa ministrar. Imagina que triste deve ser para uma pessoa que vai pregar e vai orar. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Amém. E vai orar. E aí Deus dá a palavra para a pessoa. E a palavra é, quando estiveres orando, perdoe. E a pessoa não tem o perdão no coração. Como que essa pessoa tem autoridade no mundo espiritual para subir num altar e liberar uma palavra de cura para alguém? Ou ela vira a página, ou ela prega o que não vive. Nós somos corpo, e o nosso corpo é um sacrifício que tem que ser entregue todos os dias no altar do Senhor. Então, perdoar muitas vezes vai nos dilacerar. Nós vamos ter que chegar no altar do Senhor e gritar e falar, Senhor, mas ele me traiu, mas fulano me abandonou, mas comeu na minha mesa e falou de mim, Senhor, quando chegou aqui não tinha nada e o Senhor me usou pela misericórdia, mas o Senhor está dizendo hoje, libera. Glória a Deus. Quando eu liberei perdão no mundo espiritual, o Senhor transformou a minha vida, meu ministério, transformou a minha casa. Deus me deu um esposo em 30 dias. Deus me deu uma casa, minha casa molhava dentro. Eu saía com o carro ficava no meio da rua, eu voltava a pé. Os meus filhos não tinham que vestir, o Senhor mudou a minha história por causa de um perdão. Amém. E aí a igreja de Cristo hoje quer pregar prosperidade. Mas a prosperidade só vem para quem obedece. Verdade. A prosperidade só vem para quem tem o coração liberal. Eu não sei o que fizeram com você. Eu não sei o que falaram de você. Eu não sei quem te abandonou no meio do caminho. Mas o bom samaritano, ele sempre está disposto a curar feridas que ninguém pode curar. Ele sempre está disposto a pagar uma estadia para você e dizer, deixa essa pessoa aí até ela ter força para se reerguer. E é muito difícil para quem foi traído, para quem foi abandonado.
dizer, eu perdoo e é de verdade. Sim. Eu perdoo e eu não sinto mais nada, porque Jesus entrou na minha vida. Entrou na minha vida e agora eu não sinto mais, eu não estou ressentindo aquela dor. Isso. Hoje o Senhor me entregou uma igreja e me entregou mulheres que, muitas delas, foram traídas, foram abandonadas, foram humilhadas. Eu fui humilhada ao ponto de ele pegar uma roupa da amante e levar para mim vestir. E eu ir para a festa sem saber que a roupa era da amante. Meu Deus. Olha que humilhação. Se tem maior, alguém vai digitando aí e diz para mim. E aí, agora eu conto isso rindo, Tranquila. porque Deus me colocou em um lugar de cura, Glória a Deus. em um lugar de aprendizado, eu sei. Amém. E hoje eu ministro para mulheres. Eu quero contar algo que está muito recente, eu não sei o meu tempo. Fica à vontade, fica à vontade. Eu falo muito. Tem algo muito recente, chegou uma moça aqui na nossa igreja, e eu comecei a ministrá-la, e a mesa é lugar de intimidade. Não é em todas as casas que eu vou, só se Deus manda. Mas eu tive que ir na casa dela e eu sentei e começamos a ministrar sobre perdão. Eu não sei se ela está na live, mas se ela tiver, ela vai dar um oi. E eu falei, você precisa liberar perdão. Ela falou, não, eu não vou liberar perdão. Eu não quero. Essa pessoa me feriu e eu não vou liberar perdão. Ela me doeu muito, eu não quero. Eu falei, e ela precisava comprar uma casa. Ela tinha a metade do valor de uma casa. E eu falei, o dia que você liberar esse perdão, Deus vai te entregar essa casa. Não, mas você não sabe a minha situação. Eu falei, mas eu sei do Deus que eu tô falando. O dia que você liberar esse perdão, Deus vai te dar a casa. Ela tinha metade do valor, a pessoa não queria vender, e estava uma luta aí, ela teve um sonho. E ela falou para mim o sonho, eu estava na rua, e eu falei, olha, seu sonho significa que você vai liberar perdão para a pessoa. Não, não tem como. Eu falei, amém, depois a gente conversa. Desligou o telefone, a pessoa chegou, e a pessoa foi entregar, alguém da família, foi entregar uma encomenda que chegou pelo correio, e o Espírito Santo tomou essa moça, e ela começou a pedir perdão. Me perdoa, e começou a falar, e ele falou, eu vi que você foi batizada, e eu queria saber se você estava crente mesmo, ou se era só um circo. E ela falou, não, eu sou nova criatura, me perdoa. E eles choraram e se abraçaram. No outro dia, a dona da casa falou, olha, éramos 3 donos, o que não queria vender, liberou para você. Liberou. A palavra hoje é liberar. A casa é sua. Ela comprou a casa própria e vai pagar, você me dá esse valor e paga como você puder. Deus faz. Né? Quando eu liberei perdão, as portas do céu se abriu para mim. O Senhor me entregou um esposo que cuida de mim e criou os meus filhos como pai. Me deu um nome. Por que nome, pastora? Porque antes eu nunca fui casada. E aí ele falou, não, eu quero casar com você. Eu quero que você seja minha esposa. E o que amarrava a minha vida? O que amarrava a minha vida? A falta de perdão. Sabe qual que é o problema dos crentes de hoje? Nós culpamos todo mundo, mas não enxergamos que o problema está em nós. Por quê? Por quê? Porque nós temos que nos examinar. A palavra é tão forte e a presença de Jesus ela é tão poderosa que eu acho lindo que quando ele entrou na casa de Zaqueu, ele falou, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém estar na tua casa. Ele abriu a casa, serviu Jesus com alegria. Em nenhum momento, Jesus falou para ele, você roubou, paga. Não, a presença de Jesus foi tão poderosa que ele se sentiu constrangido e na obrigação de mudar aquilo que estava de errado na vida dele. Então a presença de Jesus, quando ela nos invade de verdade, nós somos obrigados a mudar. Então não adianta nada você pregar e não viver. Não adianta você pular. Não adianta você... Tem gente que profetiza o número do RG, e é lindo isso. Né? E eu amo o mover do Espírito, e eu acredito nisso. Sim. Mas se você não tiver um coração perdoador, Deus não vai te perdoar.
Porque nós pecamos todos os dias. Sim. Nós falamos mal das pessoas. Sempre. Nós desejamos aquilo que não é nosso. Nós olhamos, eu faria melhor. Mas se fosse eu, o nosso eu está sempre elevado. Verdade. Mas quando nós chegamos na oração, o Senhor vai mostrando para nós tudo que está errado. Talvez tem pessoas que estão aqui na live hoje e está com a vida toda amarrada. Deus está dizendo para você hoje, libera. Libera. Mas vai lá e libera de verdade. Se você não consegue ainda ir pessoalmente, começa pelo mundo espiritual. Porque nós temos que trazer à existência aquilo que não existe, não é isso? Então, no mundo espiritual, eu vou trazendo aquele perdão. Senhor, eu preciso liberar perdão na vida da missionária Kelly. Mas ainda não consigo, me ajuda. Amém. E aquilo vai ficando mais fácil, mais leve. E aí sim, Deus vai te liberar para algo grande. Deus precisa de mulheres que tenham coragem de pedir perdão. Deus precisa de mulheres que tenham coragem de perdoar quem não teve a coragem de nos pedir perdão. Você sabe que é forte isso? O pai dos meus filhos nunca me pediu perdão, mas eu já perdoei ele no mundo espiritual. Eu profetizei para ele, falei, Senhor, o pai que ele não foi para os meus filhos, eu profetizo que ele case, que ele seja feliz, que ele tenha filhos e que ele seja um ótimo pai. E ele casou e teve um monte de filho. E eu acredito que está feliz como eu estou feliz hoje. Então, mulheres doentes não pode ministrar ninguém. Pessoa amarrada com ódio, com inveja, com rancor, só está jogando palavras para o vento, porque a tua palavra não tem poder no mundo espiritual. Não é forte isso? Sim. Num café, numa mesa que eu sentei com a menina, e nós começamos a conversar. E ela ficou muito brava, né? Porque quando a gente toca na ferida, a pessoa fica nervosa. Verdade. Ela ficou muito brava, a Sueli tá na live, estava com a gente, não, e ela batia na mesa. E você não sabe o que aconteceu. Ande com mulheres de Deus, ande com mulheres de Deus, um conselho que eu dou para você. E eu estava com duas mulheres aí, as duas falaram assim, mas já fizeram isso comigo, já me traíram, já me bateram, e eu perdoei. Ela falou, vocês sim. Falei, tá vendo? Se Deus fez na vida delas, por que não vai fazer na sua? Glória a Deus. E o Espírito Santo tem um mover. Eu sinto a presença dele em um ambiente de cura hoje aqui. Amém. Um ambiente de libertação. Um ambiente de transformação. Por quê? Porque nós precisamos liberar aquilo que está preso na nossa vida, no nosso ministério, Amém. na nossa casa, na nossa vida familiar. Eu não fiz faculdade, eu não estudei, e eu sonhava com isso, mas eu não tinha condições. Mas eu trabalhava para dar tudo para os meus filhos, e eu não conseguia, eu não saía do lugar. E todos os dias tinha uma irmã que falava, libera perdão para tua mãe, libera perdão para o teu ex-marido, libera, você não vai ser feliz. E aquela mulher me incomodava. Por quê? Porque estava doendo dentro de mim. Sim. Porque aquilo estava... eu chamo ela de mãe Neide, eu falava, você não sabe o que eu passei? Ela falou, não quero saber. Deus quer que você libere. Amém. E todos os dias aquela palavra me confrontava de uma maneira tão pesada, até que um dia Deus falou, chega, né? Você quer viver o novo de Deus? Sabe o que Deus falou para mim hoje de tarde? Estava escrevendo e Deus falou algo que eu levantei da mesa correndo. Tem gente, recebe essa chave da palavra aí. Já peguei até Tem minha gente caneta. que quer algo novo. Tem gente que quer viver o novo de Deus, mas não quer abandonar o velho. Tem gente que quer viver o novo de Deus, mas não quer abandonar o velho. Eu quero viver algo novo, mas você ainda está lá na história, lá atrás. Me traíram, me deixaram. Falaram mal de mim, sabe o que eu aprendi esses dias, missionário? Que as pessoas que falam mal da gente são os nossos maiores divulgadores. Sim. Deixa eu falar. Sim. Eu sou alguém relevante. Se estão falando de mim, porque eu tenho alguma importância. Sim. Deixa eu falar. Verdade. Você sabe quem você é em Deus. Glória quem a Deus. Você é em Deus. Amém. Eu sou uma mulher curada, liberta, transformada para transformar outras mulheres. Eu carrego a glória. E para carregar a glória,
É responsabilidade. Sim. Como que era carregada a arca? Sobre os ombros, né? Para sentir o peso da responsabilidade. Exatamente. Não tem como carregar a arca de qualquer maneira. Não, eu carrego, mas eu tenho raiva. Eu carrego, mas eu não perdoo. Eu carrego, mas. Não, você não carrega. Você não carrega. Quer carregar a glória? Tenha responsabilidade com a palavra. Amém. Com a palavra. Se Quando eu comprometa, leio né? a palavra, missionária, quando eu leio a palavra, eu começo a chorar e eu acho que meus filhos. Agora eu tenho um filho de 24 anos que vai casar. É, o Tiago. E eu tenho uma filha de 25 que me deu um neto. Meu Minha filha fez Deus. faculdade Coisa de linda. consultoria de moda. Ela me ensina a se vestir. E eu tenho uma neném de 9 anos, Olha, porque a glória da segunda casa será maior. vai ser maior do que a primeira, Amém. né? E aí, às vezes, eu tô no meu quarto e eu fico lendo e chorando. Tá tudo bem, mãe? Aí ele entra ou ela entra. Ah, tá lendo a Bíblia. Tá Eles tudo já bem, tá tudo sabem. bem. Mas a palavra, a Bíblia me confronta a ser um ser humano Sim, melhor. Sabe como eu exatamente. vejo Deus? Um pai ciumento, que ele é o dono das ovelhas e ele vai buscar as ovelhas. E aí, como ele vai dar a ovelha para um pastor irresponsável? Para um pastor que não prega Verdade. que prega o que não vive? Como que ele vai confiar o altar? Sabe por que ele escolheu Davi? Ele escolheu Davi porque quando ninguém estava olhando, Davi, ele dava a vida pelas ovelhas. Ele brigava sem ninguém ver. E tem hora que o urso e o leão tá dentro da gente. O urso e o leão, ele tá tentando nos sufocar, nos comer, nos Nos dominar. E devorar. a gente tem que lutar com algo grande que está dentro de nós. Sim. Eu quero declarar uma palavra para homens e mulheres aqui, principalmente quem tem ministério. Carregue a arca, libere, tenha responsabilidade com a palavra. Deus não vai confiar pessoas para você cuidar, enquanto você não for livre do que te aprisiona. Enquanto você não for livre, é muito engraçado, porque Pedro andava com Jesus, mas a espada estava no bolso. Ele andava com Jesus, mas a personalidade dele estava escondidinha. E nós não somos diferentes. Mas hoje é noite de cura e libertação. Amém. Glória a Deus. Você quer ter uma vida, você quer ter uma vida liberal em Louvado todas as seja áreas? Deus. Você quer ter uma vida que flua em tudo? Libere. Amém. Libere perdão para aquelas pessoas que mais te feriram. Para eu terminar, porque eu acho que eu falei bastante, Não, né? não, fica à vontade. Para eu terminar, olha como isso era forte e recorrente na minha vida. Eu tinha uma tia que faleceu e como a minha mãe foi embora, ela ia em casa e ela batia na gente, porque nós éramos crianças e a gente tinha que cuidar da casa. E criança de 10 anos, 9 anos não vai cuidar de uma casa. Sim. E ela nos batia muito, que xingava, né? Porque antigamente as tias podiam bater, não era Sim. isso? E a minha tia me batia, me brigava comigo. Eu casei, tive filhos, fui abandonada, casei de novo, crente, tá? Crente. E aí, eu já tô com meu esposo aqui, e aí ela falou que ia vir me visitar. Pra quê? Eu pregava não, cantava na época. E aí eu falei, meu bem, ela me batia, mas eu já com 30 e poucos anos. Ela me tratava mal. Amor, aí ele falou, deixa ela chegar aqui que eu quero ver. E a minha tia nova convertida. Quando ela chegou, primeira coisa que ela fez, filha, e eu já estava armada, né? Esperando a tia de que me batia quando eu era Sim. criança. A velha Isso quer criatura, dizer né? que a velha criatura não tinha morrido. Eu ainda era aquela menina abandonada que apanhava da tia. Sim. Mas estava na igreja, louvando e não faltava em culto. Quando ela entrou, ela falou, filha, a tia quer te pedir perdão por tudo que a tia falava para você.
Porque hoje eu conheço um Deus que mudou a minha vida e que você conhece, né? Você é uma mulher de Deus, eu sei que você não esqueceu, mas eu preciso pedir perdão. Eu comecei a chorar de vergonha da pessoa que eu era. Porque eu falei, Deus, eu sou crente há muito mais tempo e eu não consegui pedir perdão para ela. Deus, eu preciso ser transformada. E foram dias maravilhosos. Amém. Ela passou dias lindos na minha casa, que eu moro em Atibaia. Conheceu minha filha, meu esposo, e ela falou que tinha muito orgulho de mim, porque eu era uma mulher de Deus. Mentira. Deus. Eu não era. Eu ainda tinha mágoa no meu coração. Você ainda era aquela e pessoa. Ela proferiu palavras de bênção sobre Glória mim. A Deus. Eu sou assim, eu prego chorando, viu? À vontade. É a minha favor. verdade. E ela proferiu palavras de bênção sobre mim. E ela voltou para a cidade dela, não passou muito tempo. Ela faleceu. E hoje ela dorme no Senhor. E se Deus não tivesse me dado a oportunidade Sim. de ouvir uma nova convertida me pedir perdão. Sim. Como que eu ia me reencontrar com ela na glória? Meu Deus. O nosso problema é que nós vivemos num âmbito terreno e nós somos seres celestiais. A gente está aqui de passagem. Missionária muito sério. Pessoas que pregam e não vivem. Sim. Deus não vai confiar pessoas. Deus não vai confiar ministérios. Deus não vai confiar nada na mão de pessoas que têm um coração falso. Essa é a palavra. Falso. É um coração que fala uma coisa, mas dentro dele tem outra. É uma fé fingida, né? Nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender que o nosso sacrifício é o nosso coração. Que o nosso sacrifício é a nossa entrega real e verdadeira. E aí eu posso ministrar para muitas mulheres que foram traídas, para filhos que foram abandonados, para esposas, para esposos, para familiares, porque agora eu sei por que eu passei por tudo aquilo. Então, que o Senhor possa curar pessoas nessa noite. Amém. E se você recebeu essa palavra, manda um amém aí para nós. Glória a Deus. Fala alguma... Dá seu testemunho, né? Dá seu testemunho, porque o perdão, ele libera a nossa vida, ele acelera processos. Sim. E ele limpa o nosso coração. Ele acelera processos. Amém. Eu tinha muito medo de ministrar, eu só louvava quando você me conheceu. Isso. E o Senhor me esmiuçava, né? Porque eu era uma crente meia boca. Eu tinha muita raiva dentro de mim guardada. Eu olhava as pessoas no altar e eu ficava julgando. E eu falava, isso aí não é crente, não. Ficava julgando, sério, crente. Eu era mulher encurvada. Eu não faltava no culto, mas eu estava ali doente. Sim. Então tem gente que está assim hoje. Não falta em culto, mas é um doente. Não falta em culto, mas não conseguiu liberar no mundo espiritual que Deus tem para você. E aí o Senhor foi ministrando o perdão em mim. E hoje nós estamos com um trabalho aqui na igreja que chama Diferentona. Fiquei sabendo. E o Senhor falou para mim. Você viu que lindo? Lindo. O Senhor falou para mim um dia, eu estava em casa e ele falou, filha, tem que ser diferente para me servir. Tem que ser diferente, não pode ser igual a todo mundo, não pode fazer as mesmas coisas. E aí eu falei, nossa, filha, a minha filha fala comigo todos os dias as minhas loucuras. Eu falei, filha, e se eu fizer um culto chamado Diferentona? Porque eu tive que perdoar, eu tive que liberar perdão, eu tive que ir pedir perdão para algumas pessoas. Sabia disso? Sim. Porque todas as histórias têm dois lados. Exatamente. E a gente sempre se vitimiza. Não é? Verdade. A gente sempre se vitimiza. Sempre fala que a gente é o coitadinho. E aí, um dia eu estava num seminário de libertação. E Caio Ribas estava pregando. E aí Deus falou comigo. Essa história
tem dois lados. Você também não era tão boazinha assim. E aí aquilo para mim foi um choque. Foi um choque. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso realmente ser diferente. E aí começamos a fazer esse culto. E é isso que Deus tem falado ao meu coração, tem ministrado mulheres aqui em Atibaia, que para servir a Deus e para viver o novo de Deus, nós precisamos ser diferentes. Diferente. Que âmbito? Todos. Tudo, todos. Né? Tudo. Porque o perdão, ele vai te liberar de uma tal forma que você vai viver algo que você nunca viveu. Mas muitas vezes ninguém vai ter coragem de vir pedir o perdão. Então você vai ter que ir. Sim. Você quer algo novo de Deus? Peça perdão. Tenha coragem de ser diferente. Amém? Amém. Nossa, que bênção, meu Deus do céu. É tão bom quando o Espírito testifica, né? Coisa linda, coisa maravilhosa. Meu Deus do céu, que palavra aí. Tão precisa, né? Tão necessária, né? Para os nossos dias. Realmente as pessoas estão na igreja, mas estão doentes emocionalmente, né? As pessoas continuam arrastando correntes, né? Eu percebo que as pessoas, elas têm o hábito de se apegar à sua dor, né? Elas se apegam à sua dor como se aquela dor fosse a sua tábua de salvação. Elas morrem, mas elas não abrem mão da sua dor, né? E isso é o que leva as pessoas ao precipício. É isso que as leva ao precipício, né? Porque, de fato, nós temos o direito de ficarmos magoados, sim, nós temos, mas a nossa vida, ela nos impõe, a nossa vida cristã nos impõe direitos, mas também deveres, né? Se eu tenho o direito de estar magoada, por outro lado, eu tenho o dever de perdoar, né? Como ser humano, eu tenho o direito de estar magoada, mas como cristã, eu tenho o dever de perdoar. E a maioria das pessoas... Obrigação. Isso, a maioria das pessoas, elas não aceitam essa verdade, né? Que não é a minha verdade, não é a sua verdade, é a verdade de Cristo, é a verdade do reino, é a verdade da palavra, né? E como Deus falou por meio da sua boca, quando você não perdoa, as suas bênçãos ficam retidas, né? Elas ficam retidas, elas não repousam na sua vida, né? Elas chegam até um certo ponto e dali elas não passam. Por quê? Porque elas precisam ser liberadas, né? E para liberar essas bênçãos, você precisa liberar perdão, o que não é fácil, mas a pastora falou uma coisa que eu sempre falo. Não finja que perdoou, não finja que desculpou, né? Seja honesto com Deus, vá para o altar e diga para Deus, com toda a sua franqueza, Deus, eu não consigo perdoar, eu sei que eu tenho que perdoar, mas eu não consigo. Eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor me capacite, eu preciso que o Senhor me visite, né? Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas de verdade, só o Senhor para me ajudar, porque eu de mim mesma não consigo fazer isso. E isso já é um grande começo, né? Isso já é um grande começo. A questão da consciência, né? A questão da consciência. Se as pessoas forem esperar o coração delas, né? Dizer para elas, agora a gente está pronto, vai, perdoa, isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. E Miqueias, acho que 7, Miqueias 7 diz que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Acho que 7:9. Então, perdoar é jogar lá, esquece, joga no mar. Mas nós temos uma vara de pescar, né? Que a gente vive sempre pescando aquilo e relembrando. Às vezes eu conto a minha história, missionária, e parece que é um filme, né? Eu para criar os meus filhos, por causa desse abandono que eu tive, afetivo e financeiro, eu vendi bala no trem, eu fiz muita coisa, fiz muita faxina, eu ia no metrô, sabe aquelas pessoas que dão o papelzinho assim? Sim, sim. E porque eu tinha 2 filhos para criar, e aquele ódio, todas as vezes que eu saía para trabalhar e eu era humilhada, aquele ódio crescia mais. Sim. Mas hoje,
hoje, para mim, eu falo, Senhor, obrigada, porque eu tenho testemunho para contar e eu não estou mais lá. Foi uma Eu sei de experiência, onde né? Deus me tirou. É uma experiência. Sim. Então, seja livre hoje. Amém. Principalmente quem trabalha na obra, não pode, quem milita não se embaraça. Verdade. Não pode estar embaraçado com nada. Verdade. Com nada nem com ninguém. Verdade. O ódio é um fardo muito pesado, né? O ódio, a mágoa, né? O ressentimento, como nós falamos aqui, todos esses sentimentos, eles são negativos e nos adoecem e nos empobrecem, né? Na verdade, só trazem miséria, miséria espiritual, miséria emocional, porque enquanto você odeia um, você não consegue amar o outro, né? Seu coração fica tomado Exatamente. pelo ódio, né? E você precisa de amor, você quer amor, mas você não consegue. E não, às vezes não se dá conta do porquê, né? É que a sua casa emocional está ocupada, está infestada, vamos dizer assim, né? De cupins, de carrapichos, né? E você precisa que o Senhor te ajude a limpar o seu coração, a tirar esse peso que não está te trazendo bênção, não está te trazendo solução, não está te trazendo paz, o que é mais importante, né? A pessoa que odeia, a pessoa que se ressente, ela nunca está em paz, nem com Deus, nem consigo mesma, nem com os outros. Tem uma coisa que eu falo aqui que é assim, tem gente que é assim, briga com todo mundo, mas o problema nunca é ela. Ela briga com todo mundo. Nunca é. A cada semana ela está de mal Já de uma pessoa. Já congregou em 20 igrejas, é os pastores que são problemáticos, ela é boazinha. Sim, a cada semana ela está zangada com alguém, ela está com raiva de alguém, né? A cada semana ela está de mal de alguém. Às vezes eu conheço pessoas da igreja que passam anos sem se falar, né? Anos sem se olhar, sem se cumprimentar, né? E assim, às vezes é como Deus falou, a pessoa não entende o quanto essas coisas pesam, né? O quanto essas coisas arrastam ela para baixo, puxam ela para baixo, ainda que ela tenha promessa, ainda que Deus tenha o poder de operar na vida dela, coisas que ela não foi capaz sequer de imaginar, ele não poderá fazer enquanto ela estiver nessas condições, né? Então... Não, porque ele é um Deus de princípios, né? Exatamente. Exatamente. Eu coloco assim, tudo é possível, mas nem tudo é viável. Tem coisas que Deus não faz porque vai contra os seus princípios. E se for contra os seus princípios, ele não vai fazer, ainda que ele possa. Ele não vai fazer, porque não é só uma questão de poder, é uma questão de valores, é uma questão de princípios. Quando a gente entende isso, a nossa vida flui livremente, sem barreiras, sem obstáculos, né? Como o Espírito Santo nos ensina, né, pastora? Eu amei, nossa. E conhecer um pouco da sua história também, do seu testemunho. Não fazia ideia das coisas que você passou, de tudo que o Senhor lhe ensinou, né? De todas as coisas que você superou em Cristo e o quanto isso fez bem a você e a sua família. Coisa linda, muito linda. E esses dias eu observei algo. A Bíblia tem uma palavra, tem um versículo que diz, acima de tudo, guarda o teu coração, né? Exatamente. E estava acontecendo inúmeras coisinhas para me ferir. E aí eu me toquei que era espiritual, um dia que eu ia fazer o louvor, porque eu estou com um problema nas cordas vocais, né? E eu ia fazer o louvor, já estava preocupada com a voz, e alguém me mandou uma mensagem, falando que eu tinha humilhado, que não sei o quê. Eu falei, o que é isso? Na hora veio aquele peso no meu coração. Eu falei, Senhor, eu não fiz isso. Aí a voz do Espírito Santo falou para mim, guarda o teu coração. Você vai me oferecer sacrifício. Amém. Aí eu entendi na hora. Satanás queria me ferir. Sim. Porque um coração ferido vai entregar o quê para Deus? Verdade. O que eu vou entregar? Você começa a Que sangrar adoração sobre que eu as vou outras entregar? pessoas, né? Exatamente. E aí a moça chegou na igreja, eu falei, olha, quando você chegar aqui, eu te respondo, porque eu não entendi nada. E aí ela falou, pastora, me perdoa. Eu tive uma semana tão ruim que Satanás foi falando cada coisa na minha cabeça e eu acabei te culpando e depois eu entendi que não era de Deus. Olha aí.
Quantas coisas, se a gente não for espiritual, a gente leva para o coração e obstrui o acesso do céu. Dizem que o veneno só te mata se você tomar, né? Não é assim? Ele só vai te matar se você E aí beber. agora eu tô assim, eu tô dando pouca importância, porque tudo depende da importância que você dá. Sim, Eu sei o que eu tenho concordo. que fazer, Concordo. eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei para onde eu vou, e eu vou Sim. embora, deixo o Foco, resto né? pra trás. Foco, né? Foco. O inimigo Isso está mesmo. sempre tentando nos humilhar, nos aborrecer, nos entristecer, nos fazer estar caído, de semblante caído, né? Mas quando a gente entende isso, a gente para de facilitar para o inimigo. É isso, né? A gente para de facilitar o trabalho dele, para de adiantar os resultados para ele, vamos dizer assim, né? Porque, às vezes, o Sim. inimigo nem elaborou o plano todo ainda e a gente já enfia o pé pelas mãos e acaba facilitando tudo. Então, nossa, gente, que lindo. Foi lindo, pastora. Foi muito lindo, viu? Que Deus Deus te abençoe, viu? abençoe Muito obrigada muito, pelo muito, convite. muito. Assim, olha, você tem um lugar no meu coração, viu? Obrigada. Que a bênção do Deus Senhor seja sobre abençoe. você, sobre a sua casa. E você tem aqui também uma serva, tá bom? Que o Senhor te abençoe Amém. muito, Amém, sempre, obrigada. tá? Um Deus beijo, viu? abençoe. Um beijo. Deus abençoe. Tchau, tchau. Gente, meu Deus do céu, né? É tão difícil a gente comentar quando Deus fala sobre tanta coisa poderosa, né? Bem verdade é que toda a palavra de Deus é poder, né? Mas é impressionante como que, em algumas ocasiões, o Senhor vai assim no âmago da nossa alma, né? Eu fiquei muito feliz. E por que eu fiquei feliz? Porque é bom saber que o Senhor quer curar você. É bom saber que Deus quer restaurar você. É bom saber que o Senhor não vê a hora de poder abençoar você, de fazer com que essas bênçãos que estão retidas sob a sua vida recaiam sobre você, sabe? Que elas se materializem na sua vida, que elas tomem os seus lugares, que as bênçãos possam ocupar os seus lugares em sua vida, suprindo as suas necessidades, te ajudando a superar a sua vaidade e ainda fazer com que o nome do Senhor seja glorificado por todas essas coisas. Meu Deus, pastora Tatiana, que bênção, foi maravilhoso, que Deus abençoe muito a ela. Como de costume, bem rapidinho, quero comentar com vocês aqui, eu não quis fazer muitas anotações, porque eu queria prestar atenção, né, no que Deus estava falando através dela, mas eu vou falar bem rapidinho umas 2 ou 3 coisas para vocês. A ministração dela me fez lembrar do testemunho de uma conhecida minha. Essa irmã me disse que ela passou por um trabalho de cura interior, né? As pessoas que são de comunidades sabem que isso é uma coisa muito usual nas comunidades, né? Enfim, ela participou de um trabalho assim, de cura interior. E em uma das fases, quase no final do processo, a pastora que estava ministrando a cura interior recomendou que as pessoas que estavam participando fossem para casa e anotassem em um caderno o nome de todas as pessoas que as haviam magoado, todas as pessoas que as haviam aborrecido, todas as pessoas que as haviam humilhado, todas as pessoas que haviam as decepcionado. E essa irmã saiu do trabalho empolgadíssima, ela mal podia esperar pela hora de pegar o caderno e começar a escrever. Quase que faltaram linhas. Pois bem, quando foi na próxima reunião, ela levou o caderno para apresentar, como a pastora havia pedido, né? E começada a reunião, eu acho que deve ter sido mais ou menos assim, a pastora deve ter perguntado se todos haviam trazido tal, se eles haviam feito o dever de casa, né? Se haviam anotado o nome das pessoas, e eles empolgados, né, eufóricos, sim, com certeza, né, lembrei de todo mundo que me prejudicou, todo mundo que me aborreceu, todo mundo que me traiu, todo mundo que me decepcionou, de todos. Aí, para a surpresa deles, a pastora disse assim, e o nome de vocês? Vocês colocaram nessa lista? E todo mundo levou um susto. Como assim? Como assim o meu nome nessa lista? Como assim o meu nome? Não! E a pastora disse assim, vocês acham o quê?
que ao longo das vossas vidas vocês nunca aborreceram ninguém? Vocês nunca decepcionaram ninguém? Vocês nunca chatearam ninguém? Claro que sim. Então, com essa experiência, quero dizer para você, se você já anotou o nome de todo mundo, não esqueça de colocar o seu também. Porque com certeza você já aborreceu alguém, com certeza você já chateou alguém, com certeza você já decepcionou alguém, com certeza, assim como você foi ferida, você também feriu. Nenhum de nós escapamos disso. Nós somos humanos. Tem uma coisa que eu gosto de falar que é assim, nós somos perfeitos, sim. Quem disse que a gente não é perfeito? A gente é perfeitamente humano. E ser perfeitamente humano significa ser falho, como nós falhamos. Como nós falhamos com o nosso próximo, como nós falhamos com os nossos parentes, com a nossa família, com os nossos amigos. Então, em nome de Jesus, se você tem aí uma lista, o Senhor está dizendo para você, adicione o seu nome também nessa lista. Adicione. Para que você também tenha a oportunidade de ser perdoado, porque você também precisa ser perdoado. Você precisa liberar perdão e você também precisa ser perdoado. Uma outra coisa que eu já até mencionei aqui, né, enquanto falava com ela, que sim, você tem o direito, você tem todo. Foi traída? Tem o direito de estar magoada? Tem. Foi prejudicada? Tem o direito de estar magoada? Tem. Foi abandonada? Tem o direito de estar magoada? Tem. Falaram um monte de você? Tem direito de ficar chateada? Tem. Caluniaram você? Tem direito? Tem. Tem sim. Te humilharam? Tem direito? Tem. Judiaram de você? Tem direito? Tem. Foram cruel com você? Tem direito? Tem. Você tem todo o direito de estar ferida, chateada, magoada, ressentida. Você tem todo o direito. Você tem esse direito. Mas você também tem o dever cristão de liberar perdão. Porque a nossa vida não é feita só de direitos. São direitos e deveres. Deveres e direitos. E você tem o dever cristão de liberar perdão. Você tem o dever cristão de liberar perdão. E lembre-se que ao perdoar, você não está fazendo isso pela pessoa, você está fazendo isso por você. O melhor que você pode fazer por você é perdoar. Tem uma historinha que é assim. O Joãozinho chegava todo dia da escola e falava pro pai dele, eu odeio o Pedro. Eu tenho um ódio do Pedro, eu queria que o Pedro morresse, eu não gosto do Pedro. Pedrinho é chato, Pedrinho é feio, Pedrinho é burro, Pedrinho isso. Blá, 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 blá. Aí um dia, quando ele chegou da escola, o pai dele chamou ele ao fundo do quintal, estendeu um lençol branco no varal, pegou um saco de carvão e falou para ele, agora eu quero que você desconte toda a sua raiva, toda a raiva que você sente do Pedrinho, eu quero que você desconte, pegando esse carvão e tacando no lençol. E o menino ficou eufórico, sabe? E ele jogou até a última tora, até o último pedaço. Aí quando ele terminou, o pai dele chamou ele e falou para ele assim, olha como o lençol ficou. Completamente sujo. Absolutamente sujo. E o menino pensava, acabei com o Pedrinho. Me vinguei do Pedrinho. Aí o pai dele pegou e falou para ele, agora vem aqui comigo. Levou ele na frente do espelho e mostrou para ele, agora olha o seu estado. Ele estava também completamente sujo. Ele estava nas mesmas condições que o lençol. Porque não tem como você machucar o outro sem se machucar. Não tem como você ferir o outro sem se ferir. Não tem. Qualquer coisa que você faça contra o outro, você vai estar fazendo contra você. Então, liberar perdão é um ato de inteligência, de temor, de obediência. E lembre-se que perdão não é favor, perdão é graça. Perdão é graça. Significa que você dá àquele que não merece. Não espere essa pessoa merecer o seu perdão. Talvez ela nunca mereça o seu perdão, mas você merece paz.
Você merece ter paz, você merece ter saúde, você merece ser feliz, você merece ter alegria, você merece estar bem, você merece. Você precisa dessa mudança. Dizem que a vingança ou a falta de perdão é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Eu ouvi muito isso. As pessoas dizendo assim, eu não consigo entender como é que ele pode, depois de tudo que ele fez para mim, e ele continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. Tá lá, ó, mudou de emprego, casou, trocou de carro, abriu igreja. Que absurdo! Realmente é um absurdo. Sabe qual é o absurdo? É que ele está vivendo a vida dele, ele seguiu em frente. E você não. Você está esperando que ele caia. Você está esperando que ele morra. Você está esperando que ele perca o emprego. Olha como o mal está assolando você. Está transformando você numa pessoa pior do que a pessoa que te feriu. Você é uma pessoa de Deus, você é uma pessoa de Deus. E pessoas de Deus amam, pessoas de Deus perdoam, pessoas de Deus relevam. Eu não estou falando aqui de conviver, eu não estou falando aqui de voltar às boas, eu estou falando de perdoar, tá bom? Presta bem atenção. A Bíblia diz que Jacó e Esaú se reconciliaram, mas leia na sua Bíblia a história, o relato bíblico, a narrativa. Ela vai dizer para você que depois da reconciliação, cada um seguiu em uma direção, vida que segue. Libera perdão e segue com a sua vida. Você não precisa voltar a conviver com essa pessoa, porque aí também, né, pelo amor de Deus, né? Essa é muito tolo. Você não precisa. Agora, se for num caso, por exemplo, de um relacionamento conjugal, é óbvio, né, que aí a restauração tem que ser completa, né? Você tem que perdoar e viver em paz com essa pessoa. É essa a vontade de Deus. Eu costumo dizer que Deus ele fica feliz quando a gente decide restaurar, né? Porque é isso que Deus quer, é isso que Deus sabe fazer, mas ele não pode fazer se a gente não estiver de acordo, se a gente não permitir, se a gente não der lugar, né? E aí, vou falar mais uma coisa. Às vezes, a gente não se dá conta do quanto o inimigo nos engana, sabe? Eu fui pregar numa festividade em Minas Gerais, e aí, a uma certa altura do sermão, Deus me mandou perguntar para a igreja assim: quantos aqui estão tentando esquecer algo que fizeram contra você? A igreja inteira levantou a mão. Aí o Espírito Santo disse para mim: agora pergunta, quantos aqui estão tentando perdoar? Ninguém levantou a mão. Ninguém. Gente, a Bíblia não manda esquecer. A Bíblia manda perdoar. Se eu disser para vocês, eu tenho memória de elefante, e elefante branco, que é raro. Eu lembro com riqueza de detalhe de todas as coisas que as pessoas me fizeram. Absolutamente tudo. Mas isso não interfere no modo de eu tratá-las. Isso não interfere no que eu sinto por elas. Até porque uma coisa é o que eu penso e outra coisa é o que eu sinto. Se eu já me decepcionei, nossa, como eu já me decepcionei. Eu até costumo dizer às pessoas, pelo amor de Deus, não saia da sua casa sem antes tomar o seu antidecepcional. Porque é isso, é todo dia uma decepção, é todo dia uma facada, é todo dia, sabe? É uma traição, é todo dia. É todo dia. Mas nada disso interfere no meu modo de tratar as pessoas. Eu vou tratar ela da mesma maneira. Por quê? Porque o mal não está em mim. É isso que Deus está falando para você. O mal não pode estar em você. Se você se declara como sendo uma pessoa de Deus, o mal não pode estar em você. Então, que Deus tenha misericórdia dela e que Deus tenha misericórdia de nós. E o Senhor está dizendo para você, não é para esquecer, é para perdoar. Deus nunca mandou você esquecer. Deus mandou você perdoar. Então, perdoa, para que a sua vida seja uma vida
boa, para que a sua vida seja uma vida abençoada, para que a sua casa seja abençoada, seus filhos sejam abençoados. Olha que coisa linda Deus fez na vida da pastora Tatiana, gente, sabe? E Deus tem coisas semelhantes para você. O mesmo Deus que a restaurou, que a colocou de pé, de fato e de verdade, não aparentemente, que trouxe para ela toda essa felicidade, quer fazer por você também. Mas você precisa fazer a sua parte. Então, em nome de Jesus, quer cultivar alguma coisa? Cultive flores, cultive rosas, cultive cravos, não cultive mágoa, não cultive ressentimento, não cultive esse tipo de sentimento. Isso está adoecendo você, isso está matando você. E não só espiritualmente, fisicamente também. Muita parte, boa parte, melhor dizendo, das doenças psicossomáticas, né, que afetam as pessoas, advém desse tipo de coisa, sabe? Das mágoas, das dores, sabe? Que ela insiste em acumular dentro de si, porque ela se sente nesse direito. E como eu disse, sim, ela tem esse direito, sabe? Me dói quando alguém diz assim, você não sabe o que eu passei, irmã. Você não faz ideia do quanto eu sofri. E eu penso, na verdade, tá na cara o quanto você sofreu e ainda sofre. Porque o problema não é o que você sofreu, é o que você ainda sofre por conta de uma coisa que já passou, já foi, já foi. Deus está falando para você mais uma vez. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Libere perdão para Deus abençoar você, para as bênçãos de Deus virem sobre você. Cultivar ódio não é cristão. Cultivar mágoa também não é cristão. Não é essa a nossa função. Não é essa a nossa missão. O Senhor está dizendo, o seu coração tem que pertencer ao Senhor. Mas pertencer absolutamente. Eu não sei se você vai conseguir gostar dessa pessoa como antes. Talvez não. Mas você precisa amá-la em Cristo. Você precisa amá-la como sendo uma alma. Sabe? E segue com a sua vida para frente, que se anda, Deus está dizendo para você. Olha o que Deus tem à frente para você. O anjo que foi medindo para Ezequiel foi medindo à sua frente. E não de modo que ele voltasse para trás. O Senhor quer abençoar você. Deus quer que a sua vida seja maravilhosa. E quando eu digo maravilhosa, eu não estou falando sem prova, sem dificuldade, sem dor, sem sofrimento. Não, 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 pelo amor de Deus. As melhores rosas, as rosas mais lindas, têm espinhos. Mas as provações não podem estar acima das bênçãos, da bem-aventurança. Na hora de pôr na balança, o contra não pode ser maior, não pode pesar mais do que o a favor. Então, nem só de sofrimento pode ser feita a nossa vida. E Deus está dizendo para você, o que você está fazendo consigo mesma é pior do que tudo aquilo que fizeram com você. Então, libera perdão. Seja curada, seja restaurada, seja vivificada. Para de viver uma mentira, uma fé fingida. Porque, como Deus usou a pastora, você pode ir para o culto todo dia, você pode ser dizimista fiel, sabe? Você pode ser a melhor ovelha que um pastor gostaria de ter em seu rebanho, mas naquele grande dia você vai para o inferno. Você vai para o inferno. Porque se isso não nos impedisse de herdar a salvação, de herdar o reino dos céus, não teria por que a correção, não é? Não teria por que a correção. Quando um professor corrige o aluno, é por quê? Porque não quer que ele seja reprovado no final do ano. Quer que ele aprenda de verdade para não ser reprovado no final do ano. Então, Deus não nos prova com a intenção de nos torturar. Deus, quando nos prova, Ele quer nos aprovar. Mas para Ele nos aprovar, nós temos que ter aprendido aquilo que Ele nos ensinou. E temos que demonstrar isso na prática.
Se você se ama, se você se valoriza, libera perdão, Deus está dizendo para você. Tá bom? Deus abençoe vocês. Foi uma bênção, foi maravilhoso. Semana que vem, se o Senhor assim nos permitir, estaremos aqui para a glória do Senhor, nosso Deus. Que Deus possa dar a você um final de semana incrível, abençoadíssimo, sabe? Que o Senhor possa fluir dentro de você, sabe? Que rios de água viva possam fluir dentro de você e que você possa testemunhar das coisas que Deus falou e fez por você esta noite. Um beijo no vosso coração. Fiquem com Deus. Tchau.